Olá, bem-vindo ao nosso quinto vídeo sobre os cânones de Dort e o calvinismo e arminianismo em geral. No vídeo anterior, nos dois vídeos anteriores, nós lançamos duas bases. Um sendo a busca de Deus para a sua própria glória e o segundo ponto fundamental, a severidade da queda do homem no pecado. Então, com esses dois bases, podemos começar a entender e examinar a doutrina da eleição. A primeira doutrina, o primeiro ponto de calvinismo, que é sobre a eleição. Essa doutrina não é nem tão difícil de observar na Bíblia, nas Escrituras. Tem bastante versículos, vou citar alguns, mas tem muito mais. O desafio não é encontrar a doutrina nas Escrituras, mas aceitar a doutrina pessoalmente, porque, de fato, a ideia de que Deus escolhe salvar alguns e não outros é uma coisa muito difícil para nós, com nossos valores, entendermos. E por isso que focamos bastante nos valores de Deus e especialmente a busca de Deus para a sua própria glória. Então vamos examinar as Escrituras e examinar essa doutrina. Vou começar com o primeiro artigo dos cânones de Dort, do capítulo 1, artigo 1, o início mesmo dos cânones de Dort, que começa assim. Debaixo do título Eleição, ele fala: como todos os homens pecaram em Adão, estão debaixo da maldição e merecem a morte eterna, Deus não teria feito injustiça a ninguém se tivesse resolvido deixar toda a raça humana no pecado e debaixo da maldição e condená-la por causa do seu pecado, de acordo com essas palavras do apóstolo, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3, versículos 19 e 23. E o salário do pecado é a morte. Então, já introduzindo a doutrina da eleição, os próprios cânones de Dort começam lançando essa base do pecado do homem. O mundo está perdido. Temos que ter isso como premissa fundamental. Deus não olha para a raça humana como objetos neutros, escolhendo alguns e rejeitando outros, mas Deus visa o mundo inteiro como a raça humana caída, sim, gloriosa, mas caída profundamente no pecado e merecedor de castigo eterno. Então esse ponto é muito importante para nós poder falar sobre a eleição de forma bíblica. A realidade é que todos nós fomos perdidos já, e Deus teria sido totalmente justo se condenasse todos. Então, o argumento que alguns levantam é que será que é justo Deus escolher alguns para salvar e deixar outros condenar? A resposta é: Deus seria justo se deixasse todos condenados. A única questão, se quer levantar a questão de injustiça, é que Deus escolhe salvar alguns, o que Deus não precisava e o que, de fato, Cristo, mesmo pelo sacrifício na cruz, comprou por nós. Então, a resposta bíblica sobre a questão da justiça é: todos pecaram, todos estão debaixo da maldição, todos merecem morrer e ficar eternamente no inferno. Essa, então, é a justiça de Deus. A justiça de Deus, nós falamos brevemente antes, a justiça de Deus é que Deus sempre repaga justamente. Deus sempre paga com justiça. O salário do pecado é a morte. Deus vai pagar o preço, ou vai ver que o preço é pago. E de fato, nós como seres humanos criados na imagem de Deus, nós temos o mesmo senso de justiça escrito em nossos próprios corações. Quando um criminoso comete um crime, nossos corações anseiam para ver a justiça feita, porque somos feitos na imagem de Deus.
O problema é que não sempre refletimos perfeitamente. Quando toca aos nossos pecados, nós pensamos, mas não são grandes coisas, Deus pode perdoar, tudo bem, não é importante. Então, quando toca aos nossos próprios pecados, nós nos desculpamos. Mas a resposta de Deus para o nosso pecado é que todos nós somos condenados. Graças a Deus, a resposta de Deus não termina com isso. Poderia ter terminado com isso. A história humana acabou com isso. Mas graças a Deus, não acabou. Aí, artigo 2 dos Cânones de Dort diz assim: mas nisso se manifestou o amor de Deus, em que ele enviou ao mundo seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus foi obrigado a salvar alguns? Não foi. Foi a misericórdia, o amor de Deus, que Deus escolheu salvar alguns. Então, como é que Deus chega a essas pessoas? Como é que Deus traz essas pessoas para arrependimento? Esse é o dever da pregação do Evangelho. Pregadores pregam a palavra de Deus, chamando todos os pecadores. Missionários também vão lá chamando todos os pecadores para arrependimento. É o meio que Deus escolheu para salvar os perdidos. O efeito da pregação tem dois efeitos. Isso é senso comum. Alguns vão ouvir a pregação e vão arrepender. Outros vão ouvir a pregação e vão endurecer de coração ou ignorar a pregação da palavra de Deus. Alguns crerão e outros não. Então a questão que queremos abordar é por quê? Por que alguns creem e outros não? Os que creem, a resposta bíblica, temos que afirmar essas duas colunas. Os que creem por própria vontade. Isso é correto. Eu criei no Evangelho porque de fato eu mesmo criei. Foi eu. Mas vemos também a outra coluna, a soberania de Deus. E isso é claramente afirmado na própria Bíblia. Efésios 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto é, a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. A própria fé é o dom de Deus. Deus que deu a fé para aqueles que creem. Ou Filipenses 1, versículo 29, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de credes nele. Então foi concedido a vós. Tanto crer em Cristo, como também padecer por Cristo. Ou mais um em 2 Timóteo 2, versículos 24 a 26, Paulo está instruindo o próprio Timóteo em como ser um bom pastor. Aí dentro desse contexto ele fala: ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Aí veja aqui, Deus é que concede, por sua graça, tanto o arrependimento como o retorno à sensatez. Sim, de fato, afirmamos a primeira coluna. Tem a responsabilidade humana. Mas somos, por causa do nosso pecado, incapazes de voltar à sensatez e de nos arrepender, a menos que Deus concede o arrependimento. Então, esse ponto, eu posso citar mais versículos, mas o ponto é bastante claro nas Escrituras. Ninguém crê, ninguém volte a Deus, a menos que Deus concede o arrependimento.
Podemos citar também os exemplos contrários. Pensem em tantas pessoas no Antigo e no Novo Testamento que viram evidências fortes para a glória de Deus, a justiça de Deus, e ainda não se arrependeram. Porque a parte da graça de Deus ninguém se arrepende, ninguém volte a Deus. Então, os que creem, temos que dar glória a Deus e dizer que foi Deus que deu a fé, Deus que concedeu o arrependimento. E então, os que não creem, é porque Deus deu a descrença. Nesse ponto, devemos continuar a afirmar as duas colunas. Então, primeiro, a responsabilidade humana. Homens, isso Atos 7, versículo 51, homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistes ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Então, a responsabilidade humana. Porque os que escutam o Evangelho e não creem, não se arrependem. Por que não se arrependem? Porque são duros de coração. É nossa responsabilidade ouvir e arrepender. E se não fazemos, não podemos culpar Deus. Dizer, eu não arrependi porque Deus não me escolheu. Não posso. Eu não me arrependi porque eu sou duro de coração. É a resposta. Atos 13, versículo 46. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Mas posto que a rejeitais e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios. Olha como ele culpa a dureza do coração deles, nesse caso dos judeus que estavam ouvindo o Evangelho, ele culpa a dureza do coração deles. Vocês não se arrependem e é culpa de vocês. Não vai culpar Deus, não. Ao mesmo tempo, temos essa segunda coluna. Por trás dessa realidade de alguns crerem e outros não, é a soberania de Deus. Vou citar aqui artigo 6 dos cânones de Dort e depois eu vou para os textos bíblicos. Então, o artigo 6 diz assim: procede do decreto eterno de Deus conceder, no tempo devido, o dom da fé a alguns e não a outros. Pois ele conhece todas as suas obras desde a eternidade e faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. De acordo com esse decreto, ele graciosamente quebranta os corações dos eleitos, por mais duros que sejam, e os inclina a crer. Entretanto, segundo o seu justo juízo, ele deixa os não eleitos em sua própria malignidade e dureza. E aqui especialmente nos é revelada a profunda, misericordiosa e ao mesmo tempo justa distinção entre homens igualmente merecedores de condenação, que é o decreto da eleição e da reprovação, revelado na palavra de Deus. Embora os homens perversos, impuros e volúveis o distorçam para a própria destruição deles, esse mesmo decreto proporciona consolação indizível às almas santas e tementes a Deus. O ponto é, ele nos consola quando sabemos que nós que cremos, nós que nos submetemos a Deus, não foi somente por causa da nossa própria vontade. Nossa salvação não depende em nossa própria força, nem em nossa própria humildade ou disposição a se arrepender, mas é dependente na graça de Deus, na eleição. Então temos que ver essa outra coluna da escolha de Deus. Atos 13, 48, os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra de Deus, a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Veja, os que creram foram os que foram destinados
a vida eterna. 1 Pedro 2, versículo 8, Pedro está falando sobre o lugar de Cristo na história da salvação e diz: pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Veja, os judeus que rejeitaram Cristo foram desobedientes, foram assim porque Deus já decidiu. Deus já sabia de antemão, decretou de antemão os que iriam crer, e Ele passou por cima de os que não iriam crer. Temos que afirmar essa segunda coluna da soberania de Deus. Então, Deus age amolecendo os corações dos que creem e deixando endurecer os corações, deixando na sua maldade os que não creram. Artigo 6 chama essa distinção de profunda, misericordiosa e justa. Profunda porque não podemos compreender, não podemos entender os propósitos, o que está por trás dos propósitos de Deus. Só Deus conhece o que está por trás dos seus próprios propósitos. Então é profundo. Misericordiosa, porque Deus salva alguns, o que nós já confessamos. Deus não é obrigado a salvar ninguém. E também justo, porque os que perecem perecem por causa da sua própria culpa. Então essa é a introdução à eleição. No próximo vídeo, quero dar uma definição para a doutrina da eleição. Quero destacar alguns pontos na definição e quero especialmente explorar um texto bíblico ao longo para mostrar em mais um lugar onde a Bíblia claramente ensina esta doutrina e tem suas implicações para a vida dos crentes. Obrigado por assistir nossos séries de vídeos e espero que continuem a acompanhar.